um grande privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo da Bíblia Sagrada Escritura. 6. Portanto, sempre sendo de bom ânimo e sabendo que enquanto estamos em casa no corpo, estamos ausentes do Senhor. Pois andamos por fé, não por vista. Temos bom ânimo, digo, e preferimos estar ausentes do corpo e em casa com o Senhor. Portanto, também temos como nossa ambição, seja em casa ou ausentes, agradar a Ele. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez no corpo, segundo o que fez, seja bom ou mal. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus, e espero que também sejamos manifestos em suas consciências. Não estamos nos recomendando, mas estamos dando a vocês ocasião para se orgulharem de nós, para que tenham uma resposta para aqueles que se orgulham da aparência e não do coração. Pois se estamos fora de nós é por Deus, se estamos com a mente sã é por vocês. Pois o amor de Cristo nos controla, tendo chegado a esta conclusão. Um morreu por todos, portanto todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou em seu favor. Portanto, de agora em diante, não reconhecemos ninguém segundo a carne, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. No entanto, agora não o conhecemos mais dessa maneira. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que novas coisas surgiram. Vamos orar. Pai, em nome de seu Filho, nós te damos todo o louvor e a honra que a sua grande virtude e bondade nos inspiram profundamente, enchendo nossos corações de gratidão e reverência. Ó querido Deus, tantas palavras, tanta pouca força, tantos sermões, mas ó Deus, ajude-nos hoje, para que isso possa deixar uma marca, ó Deus, na eternidade. Por favor, pela honra do teu Filho, por Ele. Por Ele, Senhor, faça esta coisa. Em nome de Jesus, santo e poderoso, amém. Verso 6, Paulo diz: portanto, estando sempre de bom ânimo, as pessoas estão tão erradas sobre como Deus usa as pessoas. Você vê um homem ou uma mulher que estão dispostos a parecer lutar contra o inferno, a ir a qualquer lugar, a qualquer momento pela causa de Cristo. Você vê alguém com uma vida de piedade ou devoção excepcional, aparentemente excepcional, você automaticamente atribui isso a algo dentro deles, algo sobre eles. Uma vez eu estava no Oceano Pacífico, na costa do Peru. Estávamos surfando. Eu estava tentando surfar. E era um dia de bandeira vermelha. E eu fui para lá. E percebi que estava muito além da minha capacidade. Mas ouvi alguém atrás de mim tossindo. Era um jovem de aproximadamente essa altura. Estava em uma prancha de buggy. E ele estava se afogando. E então, automaticamente, pensei em ir até lá. E então, bem quando eu estava prestes a alcançar a prancha dele, percebi que se ele se agarrasse a mim, ele me mataria. Nós dois vamos nos afogar. E então eu remava até lá e chamei alguns surfistas, cerca de 6 outros homens. Levou cerca de 25 minutos para trazê-lo até a costa. Aqueles surfistas experientes eram assustadores. Agora, eu pesava 85 libras a mais do que ele. Em terra ou em qualquer outro lugar, eu poderia tê-lo derrubado com um braço. O que estava acontecendo? Naquela água, ele poderia ter afogado muitos de nós. De onde vinha a força dele? Era físico? Não. Era força de vontade? Não. O que o tornava tão perigoso, tão forte? Era pura necessidade. Ele sabia que simplesmente não tinha nada. Ele sabia que não tinha força nem esperança. Ele sabia que ia se afogar. Ele sabia que ia morrer. E foi essa a realização de sua fraqueza total e absoluta que o teria levado a se agarrar a outro homem
um homem 3 vezes seu tamanho, com tanta força que ele o teria afogado. Isso é verdadeira espiritualidade. Quando você vê homens ou mulheres que são fortes ou piedosos ou parecem extraordinários, você automaticamente atribui isso a algo neles, alguma força. E isso não é de forma alguma o caso. Eles reconheceram sua fraqueza total, sua total incapacidade de agradar a Deus, sua total incapacidade de servir a Deus, sua total incapacidade de resistir ao pecado. E eles não têm absolutamente nada, exceto a sabedoria da palavra de Deus e o poder do Espírito de Deus. E é isso que os faz andar tão perto de Cristo. Não é a força deles, o reconhecimento de sua fraqueza. E se você estiver sentado aí e disser, bem, eu não ando tão perto, talvez você não tenha reconhecido sua fraqueza e sua necessidade de força. Eu o servi por quase 4 décadas. A cada ano eu tenho um maior reconhecimento da minha fraqueza, da minha incapacidade. Eu não tenho nada. Eu não contribuí com nada para a minha salvação, exceto o meu pecado. Eu não tenho sabedoria. Eu não tenho força. Eu não tenho poder. Só há Cristo e Cristo sozinho. Quando você olha para Paulo ou Pedro, eu penso nessas magníficas estátuas e exemplos de fé, de discipulado. Veja, para que Pedro liderasse aquele grupo apostólico na providência de Deus, ele teve que cair, ou ele nunca poderia ter liderado. Pedro aprendeu naquele dia que ele não tinha nada. Mas o sangue de Cristo e o ministério intercessor de Cristo, isso era tudo. Paulo, quando você encontrar Paulo no céu, acho que a primeira coisa que ele provavelmente dirá a você é: por que você não acreditou em mim? Por que você não acreditou em mim quando eu disse que era o mais fraco? Você acha que eu estava falando em metáfora? Acredite em mim, eu realmente era o mais fraco, mas parece tão forte. Você entende, você compreende. Na medida em que Deus o usará, Ele o quebrará. Eu costumava cantar uma canção para meus filhos quando eram pequenos e não conseguiam dormir, do Keith Green. Meu filho, eu sou fraco e estou tremendo, pois o Senhor eu estou sempre lembrando, pois o que um forte pastor segura em seu braço, Ele o quebrará e o fará seu. Pois o Senhor eu estou sempre lembrando, pois que um forte pastor te segura em seu braço, Ele te quebrará e te fará seu. O famoso pregador Jowett escreveu um livro, Escola do Calvário. Na medida em que Deus usa um homem ou uma mulher, eles devem sofrer. E eles devem sofrer, ver sua necessidade absoluta dele, que você não tem nada além dele. E então nessa fraqueza, Deus se mostra forte. Agora no versículo 6, Paulo diz, portanto sempre, sendo sempre de bom ânimo. Então, quando pensamos em estar sempre de bom ânimo, estamos pensando nesse tipo de coragem máscula e viril, você sabe, apenas destemor. Quero que você pense mais em termos de encorajamento. Quero que você pense em termos de esperança. Eu vivi esta vida por muito tempo. E eu realmente suportei muitas e variadas coisas. E eu posso te dizer, o maior de todos os inimigos é, um pouco, a desesperança. E a desesperança vem ou é por tirar os olhos do Deus que você conhece, ou por não conhecer o Deus que você deveria. É a esperança que todo desejo santificado será atendido nele. Cada ferida, cada fraqueza, cada pecado será eliminado nele. É isso que impulsiona um homem ou uma mulher a servi-lo. Portanto, sendo sempre de bom ânimo, ele diz, e sabendo que enquanto estamos em casa no corpo, estamos ausentes do Senhor. O que você precisa entender é que isso não é tudo. Isso não é tudo. Isso não é o fim. Isso não é a razão para viver.
Você precisa reconhecer algo. A realidade é que estamos aqui e ainda não estamos em casa. Não estamos apenas longe de casa, estamos atrás das linhas inimigas. Não estamos apenas atrás das linhas inimigas, estamos em um corpo que às vezes age como um corpo de pecado que luta contra nós. Então, não pense que é incomum ou estranho quando tudo está vindo contra você. Não apenas de fora, mas de dentro. Não apenas humano, mas demoníaco. Tudo está vindo contra você. Perceba que você está em uma zona de guerra. Esta é uma batalha. Eu me lembro de ouvir um pregador uma vez. Ele estava falando sobre alguém que lhe dizia: você sabe, o diabo está fazendo isso, e o diabo está fazendo aquilo, e o diabo está fazendo isso, e o diabo está fazendo aquilo. E ele olhou para ele e disse: é exatamente isso que ele deveria estar fazendo. É quem ele é. O mundo está vindo contra mim. É para isso que deve acontecer. Minha carne se levanta contra mim. É assim que é. Mas esta não é nossa casa. Esta não é nossa realidade final. Há algo esperando por você além do véu. Se você está em Cristo, isso é tão extraordinário. Se você pudesse ter um vislumbre disso agora, isso fraturaria sua mente e te destruiria. Então sim, eu definitivamente posso, sem dúvida, aguentar e seguir em frente. Uma coisa que tento comunicar é que estou tão doente e cansado apenas do que está por vir. Não sei a fração disso. E o que sei como um ministro mais velho, eu nem consigo começar a comunicar isso. E essa é a dor do pregador. Há uma visão limitada da minha mente das Escrituras sobre o que está por vir. Mas mesmo isso, eu não consigo comunicar às suas mentes jovens. É tão grande, tão glorioso. Vale a pena morrer 10.000 mortes para ter um vislumbre disso. E é isso que você precisa ver. Seu problema não é que você é muito apaixonado ou muito selvagem. O problema é que você está apenas morto por dentro. Você joga videogames, você assiste outras pessoas viverem, você vive sua vida indiretamente. Você nunca deveria fazer isso. Você foi feito à imagem de Deus. E se você é cristão, foi recriado à imagem de Deus. O que você está fazendo com sua vida? Seguir com Ele, servi-lo, amá-lo. Não é uma trilha mórbida de lágrimas. Eu amo o que Michael Card escreve. Há uma alegria na jornada. Há uma luz que podemos amar ao longo do caminho. Há uma maravilha e selvageria na vida e liberdade para aqueles que obedecem. É disso que estou falando. Eu estava dizendo à turma anteriormente, eu disse, se eu estivesse diante de todos os professores de todas as escolas da Ivy League na Nova Inglaterra, eles disseram, nos dê uma evidência de Deus. A coisa que eu diria a eles é a minha insatisfação. Se eu tivesse evoluído, se eu simplesmente tivesse evoluído, eu não teria insatisfação. Eu não teria a sensação de que há algo lá fora para o qual eu fui feito que não é. Agora, e isso me faz ansiar por isso. Sonhar com isso. Não um culto, mas uma nova criação. Paulo tinha essa magnífica visão cósmica da nova criação. Uma visão magnífica e gloriosa do Cristo reinante. A beleza, alegria indescritível e cheia de glória. E isso é o que o impulsionou. Portanto, ele diz, sendo sempre de bom ânimo, mas também estou reconhecendo que isso é uma questão de esperança. Eu ainda estou neste corpo. Estou longe do Senhor. Estou longe da minha casa. Eu não estou onde deveria estar. Ele diz, pois andamos por fé e não por vista. Fé. Fé. Apenas me deixe, por um momento. Agora, a fé é a certeza das coisas esperadas e convicção das coisas não se veem. Posso transformar isso em uma absurdidade se tirado de contexto. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Sempre esperei voar sem ajuda. Então a fé significa que eu tenho a certeza de que posso fazer o que penso que posso voar. Então eu subo ao topo deste prédio e pulo. Eu tenho a certeza de que posso voar e ajo com base nisso. Isso é fé.
Convicção das coisas que não se veem. Eu nunca vi ninguém voar, nunca. Mas eu tenho a convicção de que posso. E então eu subo no prédio e pulo novamente e morro. Isso é fé? Não, isso é presunção. A fé é uma impossibilidade absoluta sem a revelação de Deus. A fé é uma impossibilidade absoluta sem saber o que Deus disse nas Escrituras. Não se engane. A fé não é um salto filosófico para a escuridão. Não é nem mesmo um salto filosófico para uma luz indefinida. A fé é basear-se no que Deus disse. E a única maneira de você conseguir passar por esta vida cristã, a única maneira de você poder servi-lo como ele deve ser servido, é se literalmente, como John Bunyan, quando te cortarem, você sangrar a Bíblia. É a palavra de Deus. E não apenas os princípios de uma ética. O cristianismo tem uma ética, mas é muito mais do que uma ética e uma moralidade. É uma pessoa, é um relacionamento, é vida. E à medida que você conhece a Deus em sua palavra, e à medida que você experimenta suas providências, posso garantir que pouco a pouco o mundo, este mundo, começa a desvanecer um pouco. O outro lado do véu se torna claro. Escritura. Escritura. Não me diga que você é como o homem na prancha de surf e que você é totalmente dependente de Cristo. Se você não é totalmente dependente da Escritura de Cristo, pois andamos por fé, não por vista. Temos boa coragem. Aí está novamente. Quero que você saiba que a maior batalha que eu acredito que você terá como cristão é o desencorajamento. E a única maneira de triunfar, não apenas tolerar, mas triunfar sobre isso é a palavra de Deus. E a comunhão com Deus em oração, lembre-se sempre disso. Os maiores ministros de Cristo não eram apenas excelentes teólogos, eles eram homens de oração. Bethany disse sobre Martin Lloyd Jones: você nunca entenderá meu marido como um evangelista, se não o entender primeiro como um homem de oração. Whitefield era um homem de oração. Wesley era um homem de oração. Amy Carmichael era uma mulher de oração. Temos muitos jovens teólogos hoje que são pouco mais do que papagaios repetindo o que não experimentaram, mas o que lhes foi ensinado. Se a sua teologia vai se tornar real, ela se tornará real de joelhos. Oração. Ele diz: estamos de bom ânimo. E eu digo: prefiro estar ausente do corpo e estar em casa com o Senhor. Aqui está um homem que verdadeiramente teve um vislumbre de Cristo. Ele teve um vislumbre da glória futura. E isso é o que o impulsionou. Ele ansiava por isso. Ele ansiava por isso. Vocês vão aprender mais cedo ou mais tarde, alunos, ouçam-me, que se vocês são, isso é um ditado puritano, se vocês estão verdadeiramente convertidos, então seu coração foi ampliado de tal forma que, se vocês ganhassem o mundo inteiro, isso os deixaria vazios. E se vocês perdessem o mundo inteiro, isso não os afetaria. E eu posso dizer a vocês, jovens, que vocês podem até ter sucesso no ministério, e isso não os satisfará. Você pode se casar com a mulher mais bonita, o homem mais brilhante, e isso não o satisfará. Se você é cristão, ouço as pessoas dizerem o tempo todo: você sabe, seu marido te completa, sua esposa te completa. Se seu marido te completa, sua esposa te completa. Se seu marido ou sua esposa podem te completar, você está perdido. Você não é cristão. Apenas Cristo pode te completar. E além disso, se você colocar esse fardo em outro ser humano, seu casamento vai desmoronar. Ninguém pode te satisfazer. Seu coração é grande demais. Mas saiba disso. Você pode até estar em uma boa escola, mas se não estiver praticando a devoção pessoal, essa grandeza de coração, mesmo que você seja um verdadeiro crente, começará a murchar um pouco. Paulo estava inflamado com o que estava por vir. Ele diz no versículo 9: portanto, também temos como nossa ambição, seja em casa ou ausente, agradar a Ele. Agora, quero lhe dar duas luzes para te motivar. E eu quero que você entenda que, assim como na criação, havia uma luz maior e uma luz menor. Vou te dar uma luz maior e uma luz menor. Vou te dar a luz menor primeiro. O que vemos alguém que se converte e inicialmente são um homem ou uma mulher selvagem.
Eles estão correndo em todo lugar, testemunhando e falando sobre Cristo e querendo arriscar tudo. O que é necessário para que isso não apenas continue a crescer até os 60, 70, 80 e 90 anos até a morte. O que pode fazer um homem mais velho ser mais apaixonado pela vida cristã do que quando ele era jovem e recém-convertido? Eu vou te mostrar. Primeiro, a luz menor. Ele diz no versículo 9, portanto também temos como nossa ambição, seja em casa ou ausente, agradar a Ele. Todos no céu, tudo o que fazem é pensar em agradar a Cristo. E eles agradam a Cristo. E você pode dizer a si mesmo, mal posso esperar para chegar lá. Não. Paulo diz, eu quero isso agora. Eu quero agradar a Cristo agora. E ele disse, é minha ambição. Você vê, muitas pessoas têm a ideia de que ao se tornarem cristãs devem perder toda a ambição. Não. Você deve ter mais ambição do que qualquer um neste planeta. É apenas ambição pela coisa certa. Havia um texto que compartilhei com a turma. Ouça-o. Se eu mudasse um pouco, mantendo a fidelidade ao grego, mas mudasse apenas um pouco para que fosse difícil de reconhecer e não desse a um monte de pregadores o texto que eu estava citando, eles pensariam que eu estava citando algum manual espartano. Ele diz que renderá a cada pessoa de acordo com suas obras, aqueles que pela perseverança em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade. Você já olhou para a sua vida cristã dessa maneira? Você vê atletas lutando por, vê boxeadores e jogadores de beisebol e isso e aquilo e olímpicos. Você vê pessoas correndo atrás da riqueza e elas estão apenas correndo e correndo e correndo. É a ambição delas, a ambição delas. Paulo era ambicioso e era mais ambicioso do que qualquer mente secular que você possa imaginar. Mas ele era ambicioso. Ele estava buscando glória, honra e imortalidade diante de Cristo para estar diante dele um dia, sabendo. Como C.T. Studd, quando sua filha o visitou e ele entrou na pequena cabana onde estava vivendo, ela o visitou e agora estava recém-casada e ele a vê e corre para a cabana e sai e parece um pouco angustiado e ele disse, eu entrei na minha cabana para dar, eu queria te dar algo pelo seu casamento, mas eu dei tudo a Cristo anos atrás. Eu não tenho nada, você pode imaginar. Pense nisso, homens. Alguns de vocês querem estar em pódios e querem ser honrados aqui e ali. Pense nisso. Estar de pé. Ser capaz de ficar de pé por causa do seu sangue, por causa da sua justificação. Ser capaz de estar diante dele e ele olha para você. Ele olha para você. Você pode imaginar. Você pode imaginar. Ele olha diretamente para você com um olhar sério e diz calmamente, isso foi muito bem feito, parabéns pelo seu esforço. Bem feito. O que mais exatamente você quer? Sério? Sim, bem feito. E claro, todos nós sabemos o que está acontecendo lá. E sabe, eu sei que se houve algo bem feito, foi Ele quem fez. Ele é um Deus tão gracioso. Ele te diz para fazer algo. Ele faz isso através de você. E então o recompensa por isso. Isso é uma situação vantajosa para todos. Portanto, devemos todos comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu não consigo entender teologicamente. E não tenho certeza se mais alguém consegue como isso realmente funciona. Porque você vai perder a cabeça se olhar no espelho da palavra de Deus e ver a si mesmo como você é e pensar que seria julgado de alguma forma em relação às suas obras. Temos que olhar para esta passagem sabendo que estamos diante de Deus perfeito, não apenas perdoado, mas justo por causa da vida, morte e ressurreição de seu Filho. Devemos olhar para esta passagem à luz disso como crentes. E no entanto, de alguma forma, como crentes, estaremos diante dele e seremos julgados e recompensados. E eu não sei como isso funciona, mas posso dormir à noite por causa disso. Não por causa de mim ou do meu ministério, mas por causa dele e do ministério dele. E devemos manter essas coisas em atenção, que somos responsáveis pela graça que nos foi dada. Nós
somos responsáveis. Você é responsável. E quanto maior o presente, maior a responsabilidade. E você precisa pensar sobre isso. Não apenas as pessoas perdidas precisam pensar sobre o julgamento, mas nós precisamos pensar. Quero dizer, realmente pense sobre isso. Vamos supor que você seja a pessoa mais bonita fisicamente que já andou pelo planeta. Isso vai durar até quando? Até os 30. E então é só ladeira abaixo a partir daí. Você é o maior. Você é o maior atleta do mundo. E um dia você sabe, alguém terá que ajudá-lo a ir ao banheiro. Você é um homem rico e morre e apodrece no chão. É isso que você quer. Você realmente está tão morto. Sim, é isso que você quer. Ou você quer essa coisa eterna? Você dá um copo de água fria e não perderá sua recompensa para sempre. É eterno. É um rei eterno, um reino eterno. Eu vejo todas essas pessoas lutando por política e suponho que isso seja importante até certo ponto. É tudo por, não importa o que aconteça. Se um bom regime surgir, ele será então contrabalançado por outro que é ruim. E eventualmente tudo vai ladeira abaixo. E se você não acredita, estude a história. Quero dizer, há homens, e eu louvo a Deus por eles, que construíram o país, morreram pelo país e tudo mais, mas o país vai se perder mais cedo ou mais tarde. Você não pode nem viver por países porque é temporal. Você vive por um reino que não conhece fim, cuja glória só aumenta, não desaparece. O céu e a nova terra não são estáticos, são dinâmicos. Nós vamos de glória em glória. Então, uma das grandes motivações é sim, eu prestarei contas pelos meus dons, não apenas dons espirituais, mas talentos. Eu ensino meus meninos, quando eram pequenos, eu dizia e isso é o que eles diriam: se somos fortes, fomos feitos fortes para ajudar os fracos. 2. Se tivermos tido a oportunidade de uma educação, ajudamos aqueles de nossos irmãos que não têm oportunidade. 3. Se temos riqueza, é para nossos irmãos que não a têm. É por isso que vivemos. Acha que ao se distrair na aula está só se distraindo. Você está desprezando o privilégio. Não aquele que um professor lhe deu ou mesmo seus pais. Aquele que Cristo lhe deu. Você vê isso? Então qual é uma das grandes motivações? É uma motivação solene que estaremos diante do trono de julgamento de Cristo. Seremos responsabilizados por nossos dons, por nossos talentos, por nossas oportunidades, por nossos privilégios. Mas agora há uma luz maior, uma luz maior. Não podemos obviamente pregar todo este texto, mas há uma luz maior que eclipsa a que acabei de lhe dar. Aquela era a lua. Agora vamos olhar para o sol. Paulo diz no versículo 14, pois o amor de Cristo nos controla. Estamos em nossa carne. Somos tão humanistas. Muitas pessoas olharão para este texto e dirão, ó sim, o grande amor de Paulo por Cristo o controlava. Eu não acredito que é isso que Paulo está dizendo. Eu acredito que foi o grande amor de Cristo por Paulo que o controlava. Quando olho no espelho para meu amor por Cristo, não vejo muita motivação. Eu me vejo aqui em cima e zeloso. Eu me vejo aqui embaixo e não zeloso. Eu me vejo cheio de amor, apático. Eu me vejo frio, quente. Eu vejo todo tipo de coisas. Eu não vejo consistência. E assim, se eu estivesse baseando o meu encorajamento nisso, eu não teria encorajamento constante. Mas qual é o encorajamento? Não é meu amor por Cristo. Minha piedade em relação a Cristo. Qual é o meu encorajamento? O amor de Cristo por mim. Oh meu Deus, eu fui, sinto muito, eu fui além. Deixe-me apenas, veja. Isso é tão importante para você entender. Eu sei que na internet sou conhecido como o ser humano mais cruel que já existiu. Isso é o que eu sempre soube. A maior necessidade do cristão é compreender de forma mais profunda. Sua maior necessidade é compreender o quanto Cristo ama você. Você realmente acha que Ele fez tudo isso para que, na primeira vez que você olhar para Ele, haja uma carranca em seu rosto? Você precisa entender, Ele ficará mais feliz em vê-lo do que você ficará em vê-lo. Ele terminou tudo isso.
E eu quero que você saiba que não é julgamento, não é condenação, não é que ele vai franzir a testa. Essa não é a minha motivação. Não, isso vai te matar. Há um remédio que é muito mais forte. Chegar a uma compreensão cada vez maior do amor de Deus. E quanto mais você entender o quanto Deus ama você em Cristo e o que Ele fez por você através de seu Filho, se você apenas crescer nisso, tudo o mais encontrará seu lugar. Não é o quanto você o ama, é o quanto Ele ama você. E à medida que você cresce nisso e vê isso, começa a tomar conta da sua vida e você se torna um prisioneiro. Você não tem para onde ir, exceto para Ele. Não porque, você o ama tanto, porque Ele ama você tanto. Se você vê um homem que é extraordinário em seu amor por sua esposa, extraordinário o que você diz, o que você faz, como você responde a isso? Você diz, que homem incrível, não é? Você é tão bobo, cego. Você está perdendo o ponto. Veja, talvez ele não seja extraordinário. Talvez ele seja até menos que o normal. Mas o que você está vendo, a causa dessa paixão na vida dele, não é que ele seja extraordinário. É que a esposa dele é extraordinária. E sua beleza e virtude extraordinárias extraem deste homem comum, ou até mesmo subcomum, uma devoção extraordinária. Você vê do que estou falando? Eu tentei estudar pessoas ao longo da história, você sabe, de ambos os lados. Quero dizer, você sabe, evangélicos, pietistas, calvinistas, arminianos, e quando eu os coloco todos juntos e encontro dentro desses círculos grupos de homens e mulheres que amam Cristo de uma maneira extraordinária, vejo todos eles como muito fracos e abaixo da média. Mas eles tinham uma visão extraordinária. O amor de Deus em Cristo em relação à cruz. Alunos, eu gostaria de estar com vocês por tanto tempo e bater na cabeça de vocês com isso. Se vocês perseguirem, se vocês buscarem, se vocês minerarem, como em Jó 28, se vocês virarem montanhas, se vocês descerem ao fundo, se vocês represarem rios, se pegarem seu picareta e continuarem indo e começarem a ver o amor de Deus em Cristo, a questão da motivação não é mais um problema. Agora, sendo jovem, o problema será uma questão de sabedoria. Haverá motivação. Você não precisa pensar em se tornar uma versão melhor de si mesmo, porque você pode fazer tudo isso na carne. Você precisa pensar em grandes pensamentos sobre Ele, estudando, não apenas princípios cristãos. Ele, procure por Ele. Eu quero ver o Rei em toda a sua beleza, eu quero vê-lo, faça disso sua paixão. E as coisas missionárias, a visão de mundo, a piedade, tudo, isso seguirá. Vamos orar. Pai, obrigado. Senhor, tão limitado. Por favor, ajude esses estudantes. Por favor, ajude-os. Em nome de Jesus. Amém.